dia a todos. Nós estamos aí numa série de sermões sobre o Sermão do Monte, o conhecido Sermão de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Estamos chegando ao fim e eu vou compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus 7, versos 13 e 14. O texto diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Não são só 2 versos, eu vou ler novamente. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado pela Tua presença, pelo amor derramado sobre nós, Pai. Pedimos nesse momento que o Senhor abra o nosso coração à Tua palavra, que a Tua palavra seja real, seja viva em nós, que a Tua palavra encontre, Senhor Deus, uma acolhida em nosso coração, que a Tua palavra nos transforme para sermos a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. É que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Esse texto bastante conhecido sobre as duas portas, comumente a gente associa esse texto às decisões que nós fazemos sobre o nosso pós-morte, né? Eu lembro da minha infância, inclusive, talvez alguns assim mais antigos de igreja lembram, de um quadro chamado Os Dois Caminhos. E esse quadro, ele tinha assim um caminho que era de fato uma porta bem estreitinha, e aí tinha um caminhozinho por um ambiente meio campestre, assim, meio bucólico, né? Tinha uma igreja no meio, né? Que tem que ter. E aí levava para o céu, para um lugar das montanhas que tinha o olho de Deus ali naquele lugar. E o outro caminho, ele era bem amplo. Aí é um quadro antigo, né? Então nesse caminho tinha teatro, tinha cinema, tinha essas coisas e levava para a perdição, né? Então esse quadro ficou muito famoso. Algumas igrejas até tinham, né? Igrejas mais antigas até tinham esse quadro. Então era muito comum a gente associar esse texto a isso que a gente olha como um resultado do nosso pós-vida, ou melhor, do nosso pós-morte. Ou seja, qual é o destino final, se vamos para o céu ou se vamos para o inferno, né? Comumente era essa a leitura desse texto que nós vemos por aí, que nós ouvimos. Isso é muito influenciado por um texto parecido, de fato, né? Mas de um contexto um pouco diferente, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 22, em que Jesus usa essa mesma imagem da porta estreita, mas eu não vou ler o texto todo, né? Ele é do 22 até o 30, vou ler apenas o verso 24, que Jesus diz: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E aí vai, né, discorrendo o texto. E esse texto de Lucas, de fato, ele está associado a essa decisão, digamos assim, dos que são salvos. Então, por conta dessas influências, é muito comum a gente ler esse texto de Mateus e imaginar que ele está falando dessa decisão, ou do nosso pós-morte no céu, ou do nosso pós-morte no inferno. Mas existe uma outra possibilidade de compreensão desse texto. Jesus, aqui, ele está se colocando no caminho dos grandes sábios de Israel, né? Jesus, enquanto homem, era um judeu, né? Nasceu na Galileia, era um homem
da terra de Israel, um israelita, digamos assim. E ele se coloca aqui no caminho dos grandes sábios de Israel, que por centenas de anos ensinaram que havia duas decisões, há sempre duas possibilidades, não apenas relacionado ao nosso pós-morte, mas também relacionado ao nosso cotidiano, relacionado à nossa vida aqui. E me parece que é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo não sobre as decisões que nós fazemos sobre o nosso pós-morte, mas sobre as decisões que nós tomamos para o presente e sobre a postura, a disposição que nós temos que ter para essas decisões relacionadas ao presente, relacionadas à nossa vida com Deus, à nossa vida como discípulos de Jesus, no agora, no já, no dia de hoje. E por que dizemos isso? Se voltarmos, por exemplo, lá no texto do Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, lá no capítulo 30, verso 15, poderíamos ler outros versos, mas o texto diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Vejam que essa é uma colocação ali no contexto em que o povo estava prestes a entrar na terra prometida e que não tinha relação com o pós-morte, tinha relação com o presente deles, com as decisões que, enquanto povo, eles tomariam para o seu presente. Aí a gente pode ir também num outro texto bastante conhecido, Salmo 1, em que o texto usa essa mesma imagem dos dois caminhos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Um outro texto, Provérbios 4. Um livro para frente aí, a partir do verso 10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos, quando correr não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pelas veredas dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, esses textos, Jesus está na tradição desses textos, na tradição dos sábios de Israel, que olhavam para a vida agora, que olhavam para o seu presente agora e diziam: há sempre duas possibilidades, há sempre dois caminhos, há sempre duas escolhas que eu posso fazer. Uma escolha ruim, uma escolha boa, uma escolha que espelha, que reflete o meu temor a Deus. Aliás, esse é o princípio da sabedoria, segundo Provérbios 1:7, o temor do Senhor. Uma escolha, portanto, que reflete esse temor a Deus, e uma escolha que reflete o meu jeito que eu decidi viver, que eu decidi prosseguir. Um outro texto, que não está na Bíblia, por isso vou abrir aqui, mas achei muito interessante, mais ou menos da mesma época, É um texto daqueles que nós chamamos de textos apócrifos, textos que não estão dentro das Escrituras, mas pertencem ao mesmo momento. Diz o seguinte:
2 caminhos Deus deu aos filhos dos homens, e 2 inclinações, e 2 tipos de ação, e 2 modos de ação, e 2 preocupações. Portanto, todas as coisas são em 2, um contra o outro. Há 2 caminhos, o bem e o mal, e com estes 2 inclinações, em nossos peitos que os discernem. Ou seja, há sempre 2 possibilidades e cabe a nós, ao nosso coração, discernir essas possibilidades. E por que Jesus está falando das 2 portas, a porta larga e a porta estreita, que levam a 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, no final do Sermão da Montanha? Jesus está fazendo isso porque ao longo do sermão, e nós ouvimos nas últimas semanas, ouvimos aqui uma série de sermões baseado no Sermão da Montanha. Ao longo do Sermão da Montanha, Jesus está ensinando aqueles que seriam os seus discípulos. Ele está ensinando não só aquele conjunto mais próximo de 12 discípulos, mas aqueles que, ao ouvir Jesus, decidiram entender mais qual é a proposta de Jesus, decidiram entender melhor o que seria ser um discípulo de Jesus. Então Jesus faz nesse sermão um compilado do seu ensino, né? E aí nesse compilado a gente tem ali falando sobre o roubo, sobre a ira, sobre adultério, sobre a oração verdadeira e a oração falsa, sobre o orgulho religioso, enfim, sobre como orar, uma série de ensinos que Jesus dá para aqueles que formarão a sua comunidade, para aqueles que formarão a comunidade do reino, que nós hoje chamamos de igreja. Quando Jesus chega no final desse sermão, depois de ter exposto o seu ensino, ele então diz para aqueles que estavam ouvindo: então agora vocês têm 2 possibilidades. Vocês têm a possibilidade de entrarem pela porta estreita e ir pelo caminho estreito que conduz à vida, ou seja, vocês têm a possibilidade de se colocar dia a dia no caminho do discipulado de Jesus. Você tem a possibilidade de se colocar dia a dia no caminho de ouvir os ensinos de Jesus e, amparados pelo Espírito Santo, viver como discípulos de Jesus. Ou você tem a possibilidade de ir pelo caminho mais normal, mais natural, que ele chama de porta larga, que ele chama de caminho largo. Então, o desafio que esse texto nos coloca é o desafio da nossa postura diante da proposta do Evangelho, da nossa postura diante da proposta do reino de Deus. Nós podemos escolher, nós podemos deixar que as coisas vão caminhando, ou nós podemos entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. E quando Jesus usa, portanto, essa imagem da porta estreita, do caminho estreito, da porta larga e do caminho largo, eu acho que tem 3 elementos aqui que a gente precisa estar consciente para a nossa postura diante do que Jesus propõe no seu Evangelho, diante do que Jesus propõe como o caminho do discípulo dele, diante do que Jesus propõe para a comunidade do reino. A primeira questão, a primeira disposição que eu penso que o texto chama a atenção é para o fato de que essa é uma decisão radical. Essa não é uma decisão que a gente vai decidindo, essa não é uma decisão que a gente vai vendo como fica e tal, sabe aquelas situações da vida que a gente não quer muito decidir, vai empurrando com a barriga, como a gente diz, né? Até que uma hora a coisa se decide por si mesmo. Não, Jesus está dizendo assim, olha, você tem 2 portas. Essa imagem da porta é a imagem de uma pessoa que sai de um ambiente e que entra num outro totalmente diferente. A porta é uma imagem de transição, de mudança, de alguém que está na rua e entra para um recinto totalmente diferente, ou de alguém que está num recinto e sai para a rua, ou de alguém, no caso aqui do mundo antigo de Jesus, de alguém que está fora da cidade e entra numa cidade murada e está, portanto, pertencendo àquela cidade, ou de alguém que sai dessa cidade. Então a porta, o símbolo da porta, a imagem da porta, remete a essa ideia de uma decisão radical, de uma mudança, de alguém que está num lugar e diz, eu vou
entrar, eu vou atravessar, eu decido então caminhar para dentro ou para fora desse determinado lugar. O chamado de Jesus, o convite de Jesus ao discipulado é sempre um convite radical. Jesus, no Evangelho de Marcos, vai dizer isso: aquele que quiser vir comigo, dia a dia, tome a sua cruz. Não é vai deixando, é dia a dia, tome a sua cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. As palavras de Jesus são palavras que nos levam a uma postura de decisão se queremos seguir como discípulos de Jesus, se queremos seguir como aqueles que entendem os princípios do reino, que entendem os princípios do Evangelho e que, amparados pelo Espírito Santo, vivem conforme as exigências radicais desse Evangelho. E essas exigências é importante, elas não estão vinculadas ao nosso critério de salvação, mas àquele que entendeu a mensagem do reino, aquele que entendeu o Evangelho e sabe que esse mundo precisa de luz, esse mundo precisa de sal e, portanto, se coloca ao lado de Cristo como sal e luz desse mundo. Essa é uma decisão radical. Um segundo elemento que eu creio que esse texto chama a atenção, por meio da imagem do caminho, é que essa não é apenas uma decisão radical, mas é também a exigência de uma permanência radical. Porque a porta nos dá essa imagem do trânsito, da mudança, de alguém que está num ambiente e passa para o outro. Mas a figura do caminho nos remete à ideia de uma trilha, de uma jornada, de uma permanência, de uma constância em uma determinada direção. Nós até falamos da nossa vida como um caminho, como uma jornada. Nosso cancioneiro popular até diz, nessa longa estrada da vida, não é mesmo? Então, assim, a gente usa essa imagem do caminho, da estrada, da jornada, como um símbolo da nossa própria existência, da nossa própria vida. E o que Jesus está dizendo aqui é que a proposta de sermos discípulos de Jesus não é apenas a decisão radical de sermos discípulos, mas a decisão radical de permanecermos discípulos de Jesus. Essa figura da constância, da permanência, essa figura daquele que não apenas decidiu uma vez, mas decidiu todos os dias continuar numa determinada direção. É essa a exigência que Jesus faz por meio desse símbolo do caminho. A decisão radical de iniciar, mas também a decisão radical de permanecer. Os ensinos de Jesus no Sermão do Monte não são ensinos fáceis, não são ensinos óbvios, não são ensinos tranquilos de serem seguidos. Por isso, a nossa disposição deve ser a disposição diária, não apenas de escolher uma vez, mas de se colocar nesse caminho todos os dias. Isso porque o caminho, e essa figura do caminho estreito e do caminho largo remete muito, quando a gente pensa no caminho como a nossa vida, como a nossa jornada, remete muito, por exemplo, aos nossos hábitos, remete muito ao estilo de vida, remete muito àquilo que nós fazemos para preencher o nosso tempo de vida. E aí Jesus está dizendo assim, olha, o caminho aqui é um caminho estreito. Não é um caminho que a gente vai naturalmente. A gente vai naturalmente para os caminhos largos. Semana passada, sem ser sábado passado, ontem, outro sábado, estava indo num evento de família, e aí o GPS me indicou dentro de umas ruazinhas assim, que eu comecei a ficar meio assustado, porque as ruas iam diminuindo, meu carro é pequeno, e a rua estava pequena para o meu carro, e eu
ali olhando no GPS e tal, e vendo que as ruas estavam ficando mais estreitas, e a primeira coisa que a gente pensa é: deixa eu ver qual é a rua mais larga. Porque geralmente, quando a gente está em ruas muito estreitas, né, as ruas mais largas levam para uma avenida, e uma avenida um lugar mais conhecido que você consegue se localizar melhor. Então, o nosso jeito de vida natural é deixar a coisa indo pelas ruas largas. É assim que a gente faz. É deixar a coisa andando, caminhando, sem muito esforço. Sabe aquela coisa do: está todo mundo indo para lá, eu não sei onde é, mas se está todo mundo indo para lá, deve ser para lá, e vamos indo, vamos caminhando. E a exigência de Jesus é dizer que o caminho do discipulado, o caminho daquele que se coloca como participante da comunidade do reino, não é esse caminho em que a gente vai deixando. É o caminho estreito, é o caminho da trilha, que você tem que ir caçando ali, e que às vezes o mato já cobriu um pouco a trilha, e você tem que ver se é por ali mesmo, e abrir um pouquinho mais a trilha, e permanecer ali para não se perder. É essa a proposta de Jesus, a proposta de uma decisão radical, mas também a proposta de uma permanência radical. E aí, por fim, Jesus vai dizer assim, no último verso que nós lemos, que são poucos os que encontram a porta estreita. Então Jesus está dizendo que não apenas nós precisamos decidir, não apenas nós precisamos nos manter, mas que nós também precisamos estar atentos. Porque se a porta é estreita, eu fico imaginando, não sei se é exatamente essa a referência que Jesus estava fazendo, mas eu fico imaginando uma cidade da antiguidade que tinha muros, e que essa cidade ela tinha suas portas principais, que conduziam possivelmente ao palácio, que conduziam possivelmente aos lugares de culto, mas ela também tinha portas secundárias, ou até mesmo fendas no seu muro, por onde algumas coisas entravam e saíam. E eu acho que essa é a referência de Jesus, que a gente tem que olhar procurando essa porta. Isso exige de nós não apenas decisão, não apenas permanência, mas também atenção. A nossa vida de fé, a nossa vida como discípulos de Jesus, ela não é uma vida que a gente pode levar de forma desatento. Porque de forma desatento, o nosso corpo leva a gente para onde as coisas estão indo. De forma desatento, a gente faz as coisas no automático. De forma desatento, a gente repete os hábitos que a gente sempre repetiu. A nossa vida de fé, a nossa vida como discípulos de Jesus, envolve atenção, envolve cuidado, envolve, digamos assim, perícia, no sentido de estarmos ali atentos para onde é que está essa porta estreita. Quando Jesus, então, está concluindo o seu Sermão do Monte, depois de ter dado uma série de ensinos, uma série de desafios para aqueles que formariam a comunidade do reino, Jesus disse que eles precisam agora de uma decisão radical, de uma permanência e de atenção. Acho que na nossa jornada de fé, na nossa jornada como cristãos, às vezes a gente fica indeciso. A gente entra em realidades de vida, em cotidianos, que várias situações se colocam diante da gente, e muitas vezes a nossa fé fica uma fé indecisa. E para essa fé indecisa, hoje o convite de Jesus é para uma decisão radical. Às vezes, na nossa jornada de vida, os problemas aparecem, os desafios, mudanças, pandemia, enfim, né? Várias coisas acontecem na nossa vida, tanto exterior como também no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa forma de raciocinar, na nossa forma de pensar a nossa existência, de encontrar sentido na vida. E às vezes isso faz com que a gente fique inconstante.
E para os inconstantes, o convite hoje é o da permanência, é o da firmeza. A decisão para os indecisos, a permanência, a firmeza para os inconstantes. Mas também às vezes a gente vai aí na nossa vida de fé meio desatento, né? A gente tem que orar, a gente ora, tem que ler a Bíblia, a gente lê, tem que vir na igreja, a gente vem também. Aí às vezes não vem, aí o pastor chama, a gente vem, né? Meio desatento assim. E para os desatentos, o convite hoje é o da atenção, é de abrirmos os olhos, é de cuidarmos da nossa vida de fé, porque a nossa vida de fé está totalmente relacionada à nossa vida. Nossa vida de fé não é um pedaço da nossa vida. A nossa vida de fé é uma forma a partir da qual nós conduzimos a nossa existência. Graças a Deus, o convite de Jesus, ao mesmo tempo que é um convite desafiador, ao mesmo tempo que é um convite para a radicalidade do discipulado, ao mesmo tempo que é um convite que nos chacoalha, que nos move, em que nós lemos o Sermão do Monte e falamos assim: Jesus, eu não sei se eu consigo. Ao mesmo tempo, esse mesmo Jesus diz assim: o meu fardo é leve. Meu fardo é leve porque você não está sozinho, porque eu estou com você. O meu fardo é leve porque, como Paulo nos ensina, na sua fraqueza, a minha força é demonstrada. Então essas exigências, de fato, se você for pensar para a sua inclinação natural, as exigências do Evangelho são grandes. Mas Jesus nos prometeu que não estaríamos só. Jesus nos prometeu que nós teríamos o Espírito Santo para nos auxiliar. Jesus nos prometeu que Ele enviaria a força para que na nossa fraqueza sua força fosse manifesta. Jesus nos promete que estaria conosco todos os dias. E é confiante nisso que nós podemos confiar na força de Cristo, para que a força de Cristo seja a nossa força. Vamos orar? Pai querido, há tantas exigências radicais do Teu Evangelho, Senhor, que nós nos sentimos incapazes de sermos Teus discípulos. Nós não nos consideramos merecedores, nós não nos consideramos suficientes, nós não nos consideramos capazes de seguirmos a Cristo, de sermos participantes da comunidade do Reino. Mas ao mesmo tempo, Senhor, esse é o desafio que o nosso Senhor Jesus nos coloca, o da decisão, o da permanência e o da atenção. Nós pedimos, Senhor Deus, que as forças de Cristo sejam sobre nós, que nessa jornada, Senhor, o nosso fardo se torna leve por termos Cristo, por sermos ajudados, auxiliados, consolados, confortados pelo Espírito Santo. Senhor, que o Senhor perdoe as nossas indecisões, que o Senhor perdoe as nossas inconstâncias e que o Senhor perdoe a nossa falta de atenção, que o Senhor renove em nosso coração as decisões radicais de sermos discípulos de Cristo. Que o Senhor renove em nosso coração a constância e a permanência que o Teu reino pede de nós. Que o Senhor renove em nosso coração a atenção que a nossa fé, que a nossa relação contigo merece ter. Que o Senhor nos ajude. É o que nós te pedimos, Senhor. Em Cristo Jesus, amém.